Bate-papo. No bate-papo de hoje, na quarta-feira, aqui no Panorama, ecoterapia e seletividade. Nós vamos conversar com a Desirê Eckert. Ela é fisioterapeuta, ecoterapeuta e responsável técnica pelo Centro de Ecoterapia Vida em Cruzeiro do Sul. Desirê, tudo bem? Bom dia, como vai? Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom falar contigo. Vamos começar falando sobre o que faz a ecoterapia e depois a gente migra para o que aconteceu nesse grande congresso. O que faz a ecoterapia? Tá, ok. Na verdade, a ecoterapia é um método terapêutico que vai utilizar o cavalo como mediador nesse processo, né? Então, o cavalo, ele pode ser utilizado de 3 formas. Como instrumento cinesioterapêutico, que aí entra bem o papel da atuação do fisioterapeuta no programa de ecoterapia, né? Onde a gente vai utilizar do estímulo físico que o cavalo proporciona, né? Na verdade, o cavalo, ele gera um estímulo que se assemelha em 95% com a marcha humana. Então, para as pessoas que têm limitações físicas, né, que têm dificuldade de locomoção, que têm dificuldade de coordenação motora, né, eles usam o cavalo para se locomover, mas o estímulo que o corpo deles recebe é o mesmo como se eles estivessem caminhando normalmente como nós, né, pessoas neurotípicas, né, mas ele usa os 4 membros do cavalo para isso. Então, o cavalo é um animal que, na verdade, trabalha muito as questões de equilíbrio, de reações posturais de equilíbrio, que é muito importante para a marcha, para a gente conseguir caminhar normalmente, né? Então, pessoas que tiveram AVC podem se beneficiar, pessoas que tiveram crianças com paralisia cerebral, síndrome de Down, enfim, né? E, inclusive, é um dos temas que a gente levou no congresso, pessoas que também têm o transtorno do espectro autista também, em função de quadros de hipotonia. Mas, além do cavalo como instrumento cinesioterapêutico, o cavalo também pode ser utilizado como instrumento pedagógico. E aí entra a questão dos profissionais da área da educação, né? A atuação do pedagogo, do educador físico, né? Utilizando o cavalo como instrumento motivacional, né? Na questão do aprendizado. Então, hoje a gente tem crianças com déficit de atenção, hiperatividade, com dificuldade de aprendizagem, dislexia, né? E outros transtornos, né? Que entram nessa área das dificuldades de aprendizagem. E ainda o cavalo pode ser utilizado como instrumento de inserção social, né? Que daí entra bem o papel do trabalho da psicologia, né? Ajudar esse indivíduo a ter uma vida como nós, né? Tá inserido na sociedade, conseguir trabalhar. Eu sempre digo assim, que a ecoterapia ajuda a desenvolver as habilidades e as potencialidades de cada indivíduo, porque todo mundo tem potencialidades a serem desenvolvidas, independente de ter dificuldade física, de ter uma dificuldade de aprendizado, de ter uma dificuldade voltada para a questão da saúde mental, né? Então, na verdade, a ecoterapia é uma terapia interdisciplinar, onde profissionais da área da saúde, profissionais da área da educação e da área da equitação, que é uma área que pouco conhecida, que é a área do profissional que vai atuar diretamente com o cavalo, pode atuar. Desirê, só para citar um exemplo, quem tem algum tipo de fobia social pode fazer ecoterapia? Com certeza. Pode e não deve. Como é que é uma sessão? Como é que funciona? Aí depende, né? Por exemplo, assim, questões mais físicas, normalmente vai depender do quadro de cada... A gente na ecoterapia não fala paciente, a gente fala praticante. Quem faz ecoterapia é o praticante de ecoterapia. Então, de acordo com a necessidade de cada caso, a gente vai distinguir qual profissional é mais adequado para estar naquela sessão. Então, se são casos mais físicos, ou vai ser o fisioterapeuta, ou vai ser o educador físico, né? Se é um caso mais voltado para a área de linguagem, área de comunicação, vai ser o fono, né? A questão física também pode ter um terapeuta ocupacional envolvido no atendimento. Se é uma questão mais voltada para a área da saúde mental, o psicólogo vai estar atuando naquele momento, né? E junto a gente desenvolve técnicas da equitação, junto no trabalho. Então, sempre a gente tem um acompanhamento do instrutor de equitação e de auxiliares, né? Então, a sessão são 30 minutos de atendimento,
Por quê? Porque 30 minutos de atendimento, o praticante faz em torno de 1.800 ajustes tônicos. São 1.800 contrações musculares de grupos musculares diferentes. Então, a exigência física é muito grande. Tanto que quem já teve a experiência de andar alguma vez a cavalo, que não tinha o hábito de andar, com certeza deve ter tido dor muscular no outro dia. Por quê? Porque o cavalo exige muito do nosso corpo, né? Então, a sessão sempre vai ser organizada de acordo com a necessidade. Inclusive, que foi um dos temas que a gente levou, a gente está desenvolvendo um trabalho pioneiro a cavalo, que é o trabalho de seletividade alimentar, usando o cavalo como instrumento terapêutico. Então vamos contar um pouquinho mais pra gente o que aconteceu nesse congresso e essa pauta bem específica que a gente que não é da área não consegue acessar. Eu e o Moisés até falávamos como que a gente explica, né, falar de ecoterapia, que a gente imagina uma coisa, e a relação com a seletividade alimentar. Na verdade, a ideia partiu da nossa experiência profissional, né? Porque se a gente for, por exemplo, pesquisar, né, na nossa área, na área da saúde, é muito comum a gente ir atrás de métodos que têm comprovação científica, né? Então, se a gente for buscar estudos dentro dessa área, dentro da ecoterapia ainda não existe, né? Mas como a gente trabalha com profissionais que têm capacitação para trabalhar com seletividade alimentar, que hoje é a nossa fono, né, que é a Thaís, e a nossa terapeuta ocupacional, que é a Carolina Mica, então a gente começou a pensar, por que não trazer isso para a ecoterapia? Por quê? Principalmente para esse público, né, as pessoas que têm o transtorno do espectro autista, a questão da alimentação é muito difícil, né? Vocês imaginem, por exemplo, vamos pensar a gente, né? Se eu vou te oferecer uma bolachinha recheada de chocolate, ela sempre vai ter o gosto de chocolate, sempre vai ser igual. Agora, se eu te oferecer uma maçã, essa maçã pode estar doce, ela pode estar azeda, ela pode estar mais farelenta, né? Pode estar, enfim. Então, isso para o autista é muito difícil, porque eles precisam da previsibilidade, né? Então, o que a gente observou? Que o cavalo poderia ser um agente motivacional para esse trabalho. Porque justamente o cavalo, ele acaba tendo uma alimentação mais saudável, né, nesse sentido. Então, a nossa ideia inicial era trazer para esse público a alimentação mais saudável, né? Então, a gente começou a desenvolver, por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês. Teve um praticante nosso que criou, num abacaxi, a casa do Bob Esponja, né? Ele tinha dificuldade de encostar no abacaxi. Ele colocou a mão lá dentro, tirou o abacaxi, deu uma lambida e deu para o cavalo comer. Então, quando a gente trouxe esse feedback para os pais ficaram assim, meu Deus, né? Então, são ganhos que talvez para a gente, né, pode ser pequeno, mas para uma família onde uma criança nem chegava perto de um abacaxi, colocar a mão nesse abacaxi e tentar experimentar, isso é muito significativo, né? E assim a gente foi vendo essa potencialidade que o cavalo poderia ofertar nesse tratamento que hoje é uma barreira e a gente tem muita dificuldade com relação ao trabalho de seletividade alimentar, né? Então, tudo, na verdade, a gente usa o ambiente terapêutico, o animal, né, para nos favorecer nessa relação, porque muitas vezes o cavalo come antes da criança, né? Então, isso também é importante, é motivacional para eles, porque eles acabam desenvolvendo uma relação muito afetuosa com o animal, né? A gente sabe que as crianças gostam, né, muito de animais, de bichinho de estimação, apesar do cavalo ser um animal muito grande, que às vezes acaba gerando um pouco de medo, né, dificuldades de aproximação. Justamente a gente tem a equipe técnica preparada para gerar essa aproximação, deixar o ambiente tranquilo, né, para depois a gente iniciar a montaria e realizar as condutas terapêuticas, né? Desirê, na prática, para quem está nos acompanhando e pretende levar o parente, o filho, o irmão para praticar, para que ele seja um praticante de ecoterapia, como é que se dá essa conexão do praticante com o animal? Demora quantas sessões? Já é na primeira sessão? Como é que é isso? Eu fico pensando que isso tudo é muito difícil de coordenar. Isso aí. Na verdade, depende muito da conduta, né, do centro de ecoterapia, né? Nós lá, a gente tem a conduta de não forçar nada,
né? E no tempo de cada indivíduo, de cada praticante. Então, nós já tivemos praticantes que demoraram 6 meses para montar. A gente já teve praticantes que no primeiro dia já montou. A gente teve praticantes que demoraram 15 dias, 1 mês, né? Então, isso é muito relativo e depende muito do diagnóstico, porque lá nós atendemos desde casos graves com relação à questão física, por exemplo, praticantes que não mexem do pescoço para baixo, que são tetraplégicos, até questões mais tranquilas, né? No sentido, assim, que conseguem caminhar, né? Que conseguem chegar até lá, né? Mas tem questões, às vezes, psicoemocionais que dificultam esse contato. Por exemplo, a gente já teve uma adulta, que foi indicação, inclusive, da psicóloga, que a gente ficou muito feliz, que ela tinha fobia de cavalo. Ela caiu do cavalo e tinha trauma do cavalo. E a psicóloga pediu para ela nos procurar justamente porque isso seria terapêutico para ela. E no início nós tínhamos que 3 pessoas ao lado dela para dar suporte. Hoje ela já está troteando em cima do cavalo, já está fazendo treinamento de equitação, né? Então, assim, isso para nós, enquanto terapeuta, é muito motivacional para continuar o trabalho e para o praticante também, né? Porque tu pensar que 6 meses atrás tu não conseguia nem chegar perto do cavalo e agora tu tá troteando num cavalo, isso é muito motivacional, gera muito empoderamento para a pessoa, né? Então, uma fisioterapeuta falando da parte de saúde mental, né? Mas isso é muito importante. Né? Incomum é o praticante chegar e já na primeira sessão ter algum tipo de acesso, algum tipo de conexão com o cavalo. Isso não é tão comum. Ou é comum não, é também? Comum também, né? A gente já na primeira sessão interagir com ele. Tem alguns que já chegam na primeira, outros que demoram um pouco mais, né? E aí eu sempre digo, isso é muito importante, o feeling do terapeuta, né? Porque ali é o teu primeiro contato. Então, se tu forçar e não ser o momento certo, pode fazer com que aquele praticante não queira mais voltar, né? Então, assim, todos os profissionais, e aí eu digo a importância de um trabalho multi-interdisciplinar, e no nosso centro a gente tem esse privilégio de realmente ser interdisciplinar, a gente tem trocas, tanto que eu sou uma fisioterapeuta e estou trazendo questões específicas de fono, de psicólogo aqui, e isso é o que o trabalho interdisciplinar faz. A gente acaba trocando experiências e vivências e aprendendo com os outros profissionais, né? Então, essa questão é muito importante. Essa fase que a gente diz de aproximação, de saber o momento certo de colocar o indivíduo em montaria, que a gente diz que é para sair andando e fazer as atividades montado no cavalo, né? Muito bem, a nossa audiência te encontra e encontra mais informação de que forma? Pode ser nas nossas redes sociais, né? Nós temos Instagram, temos Facebook. Lembrando que procura como lá, Centro de Ecoterapia Vida. Lembrando que ecoterapia é com EQUO, porque nós utilizamos o equino como mediador terapêutico. Às vezes as pessoas nos procuram escrevendo ecoterapia com ECO, né? Então, assim, a nossa ecoterapia é com EQUO, né? Aí tem o meu contato, né, que é no 996667874. Esse número a gente pode ligar pelo WhatsApp, enfim, né? E é isso, né? A gente também tem o centro em Cruzeiro, quem quiser ir lá experienciar. A gente realiza vivências experimentais sem custos, justamente porque quem é leigo tem essa dificuldade e não imagina como é feito o trabalho. Já me perguntaram se eu faço recreação a cavalo, se eu faço fisioterapia no cavalo, né? Já existem perguntas para todos os gostos, né? Nesse sentido, né? Então, para nós é muito importante esses espaços, porque o intuito é divulgar o método, né? Que é um método que tem muito resultado positivo e quem usufrui sabe disso, mas quem não usufrui acaba não tendo, né? Então, esses momentos para nós é muito importante de poder divulgar a ecoterapia. Que legal. Desirê, muito obrigado. Desirê Eckert, fisioterapeuta e ecoterapeuta, responsável técnica pelo Centro de Ecoterapia Vida, lá em Cruzeiro do Sul. Pode procurar nas redes sociais. 9h04. Até a próxima, tá, Desirê? Obrigado pelo conteúdo.